Hello guys, how are you today? Hope you're fine. So, our today's lesson is about the present progress or present continuous, and also the differences between by and until, okay? So, are you ready? Let's start. Present continuous. So, this tense is used to describe the actions in progress at the moment we are speaking. To form the present continuous, we need to use the forms of the verb to be, am, is, are, plus the ing form of the main verb. Tem algumas frases aqui com exemplo. I am helping my mother with the dinner. We are cooking a chicken pie. Então, eu tenho o I plus the verb to be, ok, when, plus the verb help with ing. I am helping. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O present continuous é o tempo verbal usado para a gente falar de uma ação em progresso. Tá? Por exemplo, qual é a ação em progresso agora que eu estou fazendo? I am speaking. Estou falando. Então, para formar o present continuous, eu preciso das formas do verb to be, am, is e are, tá? Concordando, dependendo de quem for o sujeito, né? De quem estiver fazendo a ação. Mas, para indicar o continuous, essa continuidade, essa sensação de uma ação em progresso, eu preciso do ing, tá? E aí eu vou colocar o ing com o verbo, a ação que estiver em destaque, tá? Então, vou precisar do verb to be mais o verbo com a forma do ing. Então, o que está aí? I am helping my mother with the dinner. I am helping. Então, essa ação ela está acontecendo agora, no momento da fala, eu estou ajudando a minha mãe. We are cooking a chicken pie. Nós estamos cozinhando. Então, é isso que nós estamos fazendo para o jantar, tá? Então, essa ideia de falando, cozinhando, fazendo, ela vai ser expressa com o uso do verb to be plus mais o verbo principal com o ing, tá? Essa é só a formulazinha gramatical que eu coloquei aqui, só para explicar. Mas o que é mais importante de entender é em que contextos eu vou usar isso, tá? Então, vou falar só mais uma vez para ficar bem claro. Eu vou usar essas formas quando eu estiver falando de uma ação que está em progresso, que está acontecendo no momento que eu estou falando, tá? Então, I am helping my mother with dinner. We are cooking a chicken pie. Então, eu tenho o I plus o verb to be am plus help with ing. I am helping. We plus we are cooking a chicken pie. Então, we plus o verb to be plus o cook with ing. We are cooking. Ok? Então, a diferença, por exemplo, I am cooking a chocolate cake now. I can't help you. I can't help you because I am cooking a chocolate cake now. Então, essa ação ela tá acontecendo agora. Eu tô lá na minha cozinha, colocando farinha, colocando ovo na batedeira e I am cooking, ok? Se eu falar I cook a chocolate cake, I cook chocolate cake. É uma coisa que eu faço sempre, que é da minha rotina, mas não necessariamente eu estou fazendo isso agora, ok? Então, se eu falar que I watch TV every day. Então, é uma coisa que eu faço todo dia, faz parte da minha rotina, mas não necessariamente eu estou fazendo agora. Mas se eu falar I am watching a movie on TV. Então, isso está acontecendo agora. Nesse exato momento, estou em frente à minha televisão e eu estou assistindo um filme. Ok? So, let's see some examples. Ok? Where are the kids? They are in the living room. They are watching TV. So, in this moment, they are doing it. They are watching TV. What are you eating?
I am eating a delicious pizza. Do you want a piece? We are going to the movies. Do you want to come with us? Come with us. Você quer vir com a gente? Conosco, tá? Come with us. She is working on a new project. This party is fantastic. We are having a lot of fun. So now let's read together, okay? Where are the kids? They are in the living room. They are watching TV. What are you eating? I am eating a delicious pizza. Do you want a piece? We are going to the movies. Do you want to come with us? She is working on a new project. This party is fantastic. We are having a lot of fun. Tá? Então, a lot of é muito, nós estamos nos divertindo muito. Nós estamos tendo um tempo muito bom, nós estamos tendo um momento muito bom. E aqui eu coloquei o having, que é o verb to have, e eu coloquei ele em red para chamar a atenção. O que acontece? O verb to have, quando eu falo dele com o sentido de possuir alguma coisa, eu nunca posso usar ele como ele está aí, having, ok? Porque quando você possui uma coisa, ou você possui ou você não possui. Não tem como você estar possuindo uma coisa. Por exemplo, eu estou tendo uma casa. I am having a house. Não, isso não pode, em hipótese alguma. I have a house, I have a car, I don't have the relatives, I don't have children, I have a lot of friends, ok? Então, você sempre vai usar quando você tiver com have, no sentido de possuir, você vai sempre usar ele como o have. I have, you have, they have, she doesn't have, ok? Por que aqui, então, eu coloquei o having, se você não pode usar ele assim? Porque aqui ele não está nesse sentido de possuir alguma coisa. Esse having aqui, ele está no sentido de estar se divertindo, estar vivendo um momento muito legal. Então, we are having a lot of fun, tá? Então, é uma expressão, é muito usado, e isso é como se fosse uma expressão fixa, tá? Então, nesse caso, quando não está se referindo a possuir algum objeto, você vai usar o having, tá? É uma expressão fixa. We are having a lot of fun, okay? We are at a party and we are having a lot of fun. Very well. Let's move on. So, some other examples. Alguns outros exemplos aqui, tá? Why aren't they dancing? I think that they don't like to dance. Are you going home? Yes, I am. I'm with my car. Do you want a ride? Sure, thanks. Why are Susan so nervous? Because our boss wants to speak with her. Actually, she is speaking with Susan right now. Are you studying for your English test? Yes, I am. I also need to study for my history test tomorrow. Então, você conseguiu entender o significado aí dessas palavras? Tem algumas coisinhas novas, mas eu acho que dá para vocês entenderem muitas coisas pelo contexto, tá? Então, vamos lá. Why aren't they dancing? Por que eles não estão dançando, tá? To dance. Why aren't they dancing? Why é o porquê na pergunta. I think that they don't like to dance. So, let's read together. Why aren't they dancing? I think that they don't like to dance. Então, esse that aqui, ele está falando que. É um que. Eu acho que. I think that. I think that they don't like to dance. Are you going home? Yes, I am. I'm with my car. Do you want a ride? Então, ride, a ride é uma carona. Você quer uma carona? Do you want a ride? Sure, claro, thanks. So let's read. Are you going home? Yes, I am. I'm with my car.
do you want a ride? Sure, thanks. Why are Susan nervous? Então, por que ela está nervosa? Okay? Why are Susan nervous? Because our boss wants to speak with her. Our boss, nosso chefe, wants to speak with her. Actually, she is speaking with Susan right now. Então, right now também é uma expressão que é muito usada, tá? Então, ela está falando com a Susan agora mesmo, tá? Right now. Let's read. Why are Susan so nervous? Because our boss wants to speak with her. Actually, she is speaking with Susan right now. Então, você tem o why, que é o porquê na pergunta, e o because, que é o porquê na resposta. Are you studying for your English test? Yes, I am. I also need to study for my history test. Okay, let's move on. Our wives are drinking beer at the pub. Let's drink with them. Excellent idea. Let's go. My son is playing on the playground with his friends. What are you studying? I am studying about the American colonization. Is it interesting? Not really. It's very boring. I don't like history. Ok? Então, você conseguiu entender as coisas aí pelo contexto? Vamos ver. Our wives, nossas esposas, our wives are drinking beer at the pub. At the pub. No barzinho, tá? At the pub. Let's drink with them. Então, ele está convidando o outro amigo dele. Let's drink with them. Excellent idea. Ideia excelente, muito boa. Let's go. Vamos lá, ok? Let's go. My son is playing on the playground with his friends. On the playground, no parquinho, tá? Playground. What are you studying? I am studying about the American colonization. Is it interesting? Aqui é interessante a gente notar que interesting, eu estou perguntando se é alguma coisa interessante. Esse ing aqui no final, ele não está mostrando, ele não tem essa ideia de continuidade, tá? Eu estou só perguntando, isso é interessante? Interesting é interessante, ok? Boring é a mesma coisa. É uma palavra que termina com ing, mas não tem nada a ver com estar em progresso agora. Então, interesting é alguma coisa que é interessante e boring é alguma coisa que é chata, ok? Então, is it interesting? Not really. It's very boring. I don't like history. So let's read this together. What are you studying? I am studying about the American colonization. Is it interesting? Not really. It's very boring. I don't like history. So now, let's see some new verbs, okay? So the first one, to read. To read. Can you say after me? To read. Perfect. Agora eu vou ler, ok, as frases e você listen and read in silence. I like to read fantasy books. My favorite writer is Tolkien, and my favorite book is The Lord of the Rings. I am reading it again now. It's the third time. Então, the third time, a terceira vez que eu estou lendo esse livro, ok? They don't like to read. They only watch movies based on books. I am reading a very interesting book. I really like to read. My father always reads the newspaper during the breakfast. Então, newspaper, jornal, ok? Now, let's read together. I like to read fantasy books. Fantasy books, tá? Livros de fantasia. My favorite writer is Tolkien, and my favorite book is The Lord of the Rings. So my favorite writer,
ok? Writer it's someone who writes. É alguém que escreve, então é um escritor. I am reading it again now. I am reading it again, de novo. It's the third time. They don't like to read. They only watch movies based on books. I am reading a very interesting book. I really like to read. My father always reads the newspaper during the breakfast. Very well, let's see our next examples, okay? So first I read and you just listen and read in silence. My little sister loves fairy tales. She doesn't know how to read yet, so every night I read a little to her. My girlfriend loves to read poems, but I prefer to read short stories. I don't like to read the newspaper. There is only bad news in it. Okay? So, little sister, minha irmãzinha ou minha irmã mais nova. Ok? Fairy tales, contos de fada. Fairy tales. Aqui, she doesn't know how. Então, ela não sabe como fazer alguma coisa. Então, quando você não sabe, por exemplo, I know how to speak English. Eu sei falar inglês, eu tenho essa habilidade, tá? Então, eu sempre vou falar know how. I know how to speak English. I know how to cook. I know how to read, ok? She doesn't know how to read yet. Ela ainda não sabe ler. So, every night I read a little. Eu leio um pouquinho to her. Então, quando você lê para alguém, you read to, ok? I read to my little sister. My girlfriend loves to read poems, but I prefer to read short stories. So, poems, poemas, short stories, contos. Newspaper, jornal, and news is notícias. É interessante, quer dizer, notícia ou notícias, tá? Quando eu uso news com esse sentido, ele vai ser sempre no plural. Então, não existe, por exemplo, I have a new. Eu tenho uma notícia, tá? Não, vai ser sempre news. I have news, ok? So now, let's read it together. My little sister loves fairy tales. She doesn't know how to read yet, so every night I read a little to her. My girlfriend loves to read poems, but I prefer to read short stories. I don't like to read the newspaper. There is only bad news in it. In it. Então, quando eu tenho, por exemplo, um livro e eu tenho alguma coisa no livro que faz parte da história, eu vou usar o in. Alguma notícia no jornal, in the newspaper. Alguma notícia no noticiário, in the news, ok? Our next verb is to write, ok? To write. To write, escrever. Então, I am writing a letter to my favorite singer. I need to write this email by noon. I have to write a paper for college by Monday morning. He wants to be a writer, but he doesn't write good stories. My grandparents don't like to write emails. They don't know how to use the computer very well. Então, vamos lá, vamos lendo junto comigo e eu vou lendo e vou explicando. I am writing a letter to my favorite singer. Então, when you write to someone. Você escreve
para alguém. To someone. Write to. Então, I am writing a letter to my favorite singer. Para o meu cantor favorito, tá? I need to write this email by noon. I have to write a paper for college by Monday morning. Então, write a paper é um trabalho, tá? Tipo, write a paper pode ser escrever um artigo, paper. For college. Então, eu tenho que escrever um artigo para a faculdade by Monday morning. He wants to be a writer, but he doesn't write good stories. My grandparents don't like to write emails. They don't know how to use the computer very well. Então, aqui de novo, ó, o know-how. They don't know how to use the computer very well. E agora, o by, que está aqui evidenciado. Então, I need to write this email by noon. Até o meio-dia. Quando eu tenho um prazo máximo, por exemplo, para fazer alguma coisa, eu vou usar o by e não o until. Diferença do by e do until, que a gente já tinha aprendido, o until, é que o until eu vou é um até que eu estou falando do tempo da duração de alguma atividade. Então, I work until 7 p.m. I watch TV until 9 p.m. Ok? E o by é quando eu tenho um prazo. Então, por exemplo, I need to read this book by tomorrow. Então, eu tenho até amanhã para terminar isso. É o meu prazo, tá? Uma data limite. Então, quando eu tenho uma data limite, um horário limite, eu vou usar o by em vez do until, tá? A gente vai ver mais alguns exemplos e aí eu acho que fica um pouco mais claro depois. I am writing the invitations for the wedding party. Is he writing a new book already? I don't think so. I believe he's out of ideas. She is writing an apologized letter to her boyfriend. So, now let's read together, okay? I am writing the invitations for the wedding party. The invitations, os convites, for the wedding party, para a festa de casamento. Is he writing a new book already? Então, ele já está escrevendo, tá? Already. Ele já, seria o já, né, no caso. Ele já está escrevendo um novo livro? I don't think so. Eu acho que não. Eu acredito que não. I believe he is out of ideas. I believe, to believe é acreditar. Então, I believe he is out of ideas. Que ele está sem ideias, ok? Ele não tem nenhuma ideia. She is writing an apologize letter to her boyfriend. Apologized letter, né? Letter é carta e apologized letter é uma carta de desculpas. Então ela fez alguma coisa errada e agora she's writing an apologized letter to her boyfriend, right? Now the next verb, to talk. To talk. What are you talking about? We are talking about tomorrow's meeting. She is always talking about other people's lives. I don't like to talk about politics. People always end friendship because of it. I need to talk with my boss. I have many bills to pay. I want to ask for a rise. Good luck. Ok? Então vamos lá.
Primeiro eu vou falar o vocabulário. We are talking about tomorrow's meeting. Então, tomorrow é amanhã, tá? Meeting, reunião. Então, sobre a reunião de amanhã. Tomorrow's meeting. She's always talking about other people's lives. Outras. Sobre a vida de outras pessoas. I don't like to talk about politics. Politics, sobre política, ok? People always end friendship because of it. As pessoas sempre terminam, sempre acabam, end friendship, acabam amizades, tá? Amizade, because of it. I need to talk with my boss. I have many bills to pay. I have many bills, muitas contas to pay, para pagar. I want to ask, eu quero pedir. Ask pode ser perguntar ou pedir, tá? I want to ask for a rise, por um aumento. Eu quero pedir um aumento. Good luck. Então, tipo, boa sorte com isso, né? So now, let's read together. What are you talking about? We are talking about tomorrow's meeting. She is always talking about other people's life. I don't like to talk about politics. People always end a relationship because of it. I need to talk with my boss. I have many bills to pay. I want to ask for a rise. Good luck. To throw. To throw. To throw. Don't throw litter on the street. You need to throw the ball over the volleyball net. She doesn't have courage to throw away her old toys. I am throwing a party today. Ok? Então vamos lá. Litter. Litter é lixo. Don't throw litter on the street. Também pode ser trash. Tá? Isso aqui é um H. Então, over, acima, por cima, tá? Por cima, over. Over the volleyball net. Volleyball net é a rede de vôlei. She doesn't have courage to throw away her old toys. Throw away é jogar fora, mas no sentido de descartar, ok? E aqui, I am throwing a party. Throwing a party é tipo uma expressão. Então, quando você vai dar uma festa, you throw a party, tá? Então, não tem, esse throwing aqui é o mesmo verbo, mas com um significado totalmente diferente, tá? Que é uma expressão, tipo uma gíriazinha. Então, vamos lá. Now, let's read together. Don't throw litter on the street. You need to throw the ball over the volleyball net. She doesn't have courage to throw away her old toys. I am throwing a party today. So now a dialogue, okay, between Rachel and Anne. Let's see what are they speaking. So first I will read everything. You read in silent, okay, and listen to me. I want to throw a party this weekend. That's a good idea. There are so many things to buy. Food, soda. I need to choose the music and to clean the house. I need some help. Do you want to help me? Oh, Rach, sorry, I'm afraid I can't. I'm going to the bank now, and after I need to help my grandparents. Don't forget that we have a geography test on Monday. You need to study. Maybe it's not a good idea to throw a party this weekend.
It will be a small party, just some closer friends. I can study on Sunday. I can help you tomorrow. Maybe John can help you today. Ask him. Okay, thanks. I need to go now. Bye. See you tomorrow. So, então vocês conseguiram entender aí o que está acontecendo? A Rachel, ela quer fazer uma festa, ela quer dar uma festa. She wants to throw a party, ok? E aí ela fala, there are so many things to buy. Food, soda, I need to choose the music, eu preciso escolher, selecionar a música, and to clean, e limpar a casa, ok? And to clean the house. I need some help. Do you want to help me? E aí ela fala, oh, Rach, sorry, I'm afraid I can't. Então, quando alguém te pede alguma coisa, te pede um favor, te pede uma ajuda e você não pode ajudar, essa frase aqui, I'm afraid I can't, é uma forma educada de você falar que você não pode fazer isso, tá? Então, I'm afraid, eu temo, afraid é ter medo, tá? Mas aqui não tá nesse sentido. Então, I'm afraid I can't. Infelizmente, eu não posso. É uma forma de falar, ok? I'm going to the bank now and after I need to help my grandparents. Don't forget, não se esqueça, don't forget that we have a geography test on Monday. You need to study. Maybe, talvez, it is not a good idea to throw a party this weekend. It will be a small party. Então a Rachel fala, vai ser uma festa pequena, tá? Esse will aqui a gente ainda vai aprender, tá? Só tá aí só para adiantar um pouquinho. Então vai ser uma festa pequena, small party. Just apenas some closer friends. Alguns amigos mais íntimos, mais próximos. E eu posso estudar, I can study on Sunday. Aí a Ana fala, ela não pode ajudar a Rachel hoje, mas ela pode ajudar a Rachel amanhã, tomorrow. I can help you tomorrow. Maybe John can help you today. Ask him, pergunte a ele. Ok, thanks. E aí ela vai embora. Bye, bye, see you tomorrow. Ok, vejo você amanhã. Now, let's read this together, ok? I read and you read after me. I want to throw a party this weekend. That's a good idea. There are so many things to buy. Food, soda. I need to choose the music and to clean the house. I need some help. Do you want to help me? Oh, Rach, sorry. I'm afraid I can't. I am going to the bank now and after I need to help my grandparents. Don't forget that we have geography test on Monday. You need to study. Maybe it's not a good idea to throw a party this weekend. It will be a small party. Just some closer friends. I can study on Sunday. I can help you tomorrow. Maybe John can help you today. Ask him. Okay, thanks. I need to go now. Bye. See you tomorrow. Ok, very well. Para terminar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer esse exercício, tá? Complete with by or until. Então, pra gente, os dois significam a mesma coisa, mas o uso deles, o contexto de uso deles, dessas duas palavras no inglês, é diferente. Então, vamos lá, vamos ver. Eu vou ler as frases e aí vou dar um tempo e vocês completam e eu já vou corrigindo também, tá? Então, I work 7:25 p.m. on Fridays. So, is it by or until? In this case, it's until, okay?
until. I work until 7:25 p.m. on Fridays. They need to arrive at the airport 2 o'clock. Here we need to use by. So, eles têm até esse horário para chegar ao aeroporto. Se eles chegarem lá depois desse horário, não adianta mais, tá? Eles vão ter perdido o voo. We need to study all the subject tomorrow night. Here is by também. It's by to. Letter, it's not letter. He wants to finish his new book next month. Aqui eu uso o until. Nessa frase, eu também poderia usar o by. E aí teria um significado um pouco diferente, tá? Dependendo da frase, né? Porque aqui, como é o antes, então não está implícito que ele tem um prazo para terminar de escrever esse livro, tá? Se fosse need, aí você estaria meio que entendendo que ele tem que escrever isso até o mês que vem ou não adianta mais, entendeu? Ele teria um prazo. No caso, como é o antes, fica entendido que não é uma coisa que é necessária, que se ele não escrever até o mês que vem, ele não vai, não vai, nossa, corta para mim e volta essa parte também. Então, como é o antes, fica uma coisa mais livre, não tem esse entendimento, esse contexto de que se ele não escrever até o mês que vem, ele não vai receber algum dinheiro ou alguma coisa do tipo, tá? They usually stay at school 5 o'clock p.m. In this case, is until. On Saturday, I sleep 10 to 9 a.m. Here is until 2. I have to buy flowers for my wife the time she arrives home. It's our anniversary. So here, buy. Porque eu tenho have aqui, que dá uma ideia de obrigação, né? Então, você entende que ele tem um prazo mais ou menos ali para ele fazer isso. Porque é aniversário deles, então ele quer surpreender a wife. E se ele comprar depois que ela chegar, a surpresa vai ter acabado, tá? They can watch TV. Eles podem, tá? They can watch TV. 9:15. After that, they need to go to bed. So, until. Então, porque é o período que eles têm para assistir TV, até esse horário. We need to go to bed 10 o'clock because we wake up early. We wake up, nós acordamos. So here we need to go to bed by. Porque tem uma noção aí de que é um prazo, porque senão eles não vão dormir. Gente, isso é um B, tá? Porque senão eles não vão dormir o tempo suficiente. Então, eles têm que ir by 10 o'clock. Okay? Now let's read the sentences together, okay? I work until 7:25 p.m. on Fridays. They need to arrive at the airport by 2 o'clock. We need to study all the subjects by tomorrow night. He wants to finish his new book until next month. They usually stay at school until 5 o'clock. On Saturday, I sleep until 8:50 or until 10 to 9. I have to buy flowers for my wife by the time she arrives home. It's our anniversary. Arrive, tá? To arrive, by the time she arrives home.
até o horário dela chegar em casa. By the time she arrives home. Arrives é chegar. They can watch TV until 9:15. After that, they need to go to bed. We need to go to bed by 10 o'clock because we wake up early. Okay, guys. I hope you have enjoyed our class today. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. And I want to see you next class, okay? Bye bye.